Olá, amigos e amigas. Estamos aqui agora para a segunda parte da nossa conversa sobre a constituição da sociedade anônima. Vimos que esse é um procedimento que passa por pelo menos 3 fases. A primeira é a da subscrição do capital, e a segunda fase é a da constituição propriamente dita. E que vai se desenrolar com mais ou menos etapas, conforme a subscrição, que foi a fase anterior, tiver sido pública ou tiver sido privada. Se você chegou nessa conversa já nesse vídeo, se você não viu o vídeo anterior, sugiro que você dê pause aqui, assista a nossa primeira parte, depois volte. Caso contrário, você vai perder muitos detalhes, talvez nem entenda do que eu estou tratando aqui. Agora, se você viu o vídeo anterior, a parte anterior, você sabe que a subscrição das ações pode ter ocorrido por oferta pública ou por oferta diretamente privada, e que a oferta pública ela é acompanhada muito mais de perto pela legislação e pelas autoridades governamentais. Na Constituição propriamente dita, não é diferente. Se a subscrição das ações tivesse sido pública, os subscritores, precisam ser no mínimo 2, deverão, depois de cumprir lá as exigências preliminares, que é fazer o depósito em dinheiro de pelo menos 10% do valor a ser integralizado, enfim, aquilo que a gente viu na primeira parte da nossa conversa, esses subscritores deverão se reunir em assembleia para deliberar sobre o restante da constituição da sociedade, discutir o estatuto da companhia, né, qual é o documento que vai trazer as regras básicas daquela sociedade anônima, e também deliberar sobre a avaliação de bens oferecidos a título de integralização do capital social. Vamos lembrar, na hora que você pensa em criar uma sociedade anônima, você pensa num capital social necessário para ela começar a funcionar. Esse capital social vai ser dividido em ações e as pessoas vão adquirir todas essas ações e integralizá-las ao longo do tempo. 10% das ações subscritas precisam ser integralizadas, quer dizer, pagas em dinheiro imediatamente na subscrição, mas os outros 90% vão ser integralizados ao longo do tempo e talvez até mediante a transferência de bens para a sociedade. Eu vou integralizar 90% do valor das minhas ações mediante transferência de bens. Beleza? A lei permite. Só que é preciso que os subscritores da sociedade anônima, os demais subscritores, avaliem os bens que eu estou entregando como pagamento do capital social. Porque às vezes eu revelo aqui, eu vou entregar esse bem que vale 100 mil reais como meio de integralização das minhas ações. Mas quem garante que o bem realmente vale esse valor? Então, os outros subscritores vão, ou melhor, ao integralizar as minhas ações com esses bens, eu vou informar o valor por meio do qual eu pretendo, né, ou o valor que eu pretendo, ou o valor que eu próprio avaliei o meu bem, e por meio do qual eu pretendo subscrever o valor restante das minhas ações, e os demais subscritores vão deliberar se a minha avaliação é pertinente ou se eles vão aceitar o bem que eu estou oferecendo por um outro valor, por uma outra avaliação que eles vão levar em conta. Como eu comentei também, nessa primeira assembleia, os subscritores precisam discutir o Estatuto Social, né, que é um documento que nas sociedades de outro modelo é chamado de contrato social, que é aquele documento que vai trazer as regras básicas de funcionamento daquela sociedade anônima. Pelo caráter estatutário, pelo caráter capitalista da sociedade anônima, esse ato constitutivo dela é chamado de estatuto e não contrato social. Há também o motivo de que no estatuto nós não temos os nomes dos sócios, enquanto que no contrato social, que é o documento que rege outros modelos societários, a gente tem ali os nomes de cada um dos sócios e sua participação societária.
Já falamos em outros vídeos que na sociedade anônima, essa relação de sócios e da participação societária faz parte do livro de acionistas, que é um outro documento que fica na sede da sociedade anônima. Perfeitamente. Nessa primeira assembleia, os subscritores precisam discutir se o estatuto social vai ser realmente conforme os fundadores estão propondo, e é preciso, nessa primeira assembleia, a unanimidade dos subscritores para aprovar a primeira versão do Estatuto Social. E dali para frente pode ser modificado em assembleias futuras com outros quórums de aprovação. Mas essa primeira aprovação precisa ser unânime. Beleza. Lembrando que estamos falando ainda da constituição da segunda fase de formação da sociedade anônima e, por enquanto, tratamos de providências na subscrição pública. Segunda fase de criação de uma sociedade anônima cujas ações foram ofertadas de maneira pública na primeira fase dessa etapa de criação da companhia. Então, ainda, né, seguindo a lógica da subscrição pública, seguindo o caminho iniciado pela subscrição pública, essa primeira assembleia dos primeiros subscritores vai ser convocada e vai se instalar com a presença de titulares de pelo menos metade do capital social. Se esse quórum não for atingido, haverá uma segunda convocação e que levará à instalação da Assembleia com qualquer número de subscritores titulares de qualquer percentual do capital social. Portanto, a unanimidade a que eu me referia para aprovar a primeira versão do Estatuto da Sociedade Anônima é a unanimidade levando em conta os presentes, os subscritores presentes nessa primeira Assembleia. Ainda nessa primeira reunião, é importante destacar que vai se aplicar nela a regra de que, para cada ação, independentemente se ela é ordinária, preferencial, haverá direito a um voto. Ao longo do funcionamento da sociedade anônima, como veremos em outras aulas, em outras conversas nossas, as ações poderão dar direito a votos diferentes, a um número diferente de votos. É possível, ao longo da existência de uma sociedade anônima, que haja, inclusive, ações preferenciais sem direito a voto. Mas nessa primeira assembleia, essas regras não vão existir. Cada ação dará direito a um voto para cada um dos seus subscritores, independentemente do tipo de ação e da classe de ação. Tranquilo? Verificando-se ali que todas as formalidades legais dessa segunda fase foram cumpridas, não havendo oposição de subscritores que representem mais da metade do capital social presente nessa Assembleia, o presidente da Assembleia em questão declarará constituída a sociedade anônima e, em seguida, ele vai eleger os primeiros administradores e os membros do Conselho Fiscal. Muito bem. E aí haverá uma terceira fase a ser cumprida, que vai ser objeto de uma terceira parte da nossa conversa, mas eu ainda não estou finalizando o vídeo, porque eu preciso agora tratar de como funciona essa fase chamada de constituição propriamente dita, quando a subscrição das ações ocorreu de forma privada. Quando as ações recém-emitidas de uma sociedade anônima na fase de sua criação, foram oferecidas de maneira privada aos interessados. Essa segunda fase de constituição, propriamente dita, é bastante simplificada. O ato constitutivo, que é a primeira versão do Estatuto Social, vai ser redigido e posto em deliberação pelos candidatos a subscritores numa assembleia que pode ser substituída por uma escritura pública, conforme o artigo 88 da Lei 6404 vai confirmar, vai dispor. O que eu quero dizer com isso? Se a primeira fase de criação de uma sociedade anônima foi a oferta privada das ações, essas ações foram subscritas privadamente pelos seus
primeiros subscritores, ao invés de fazer uma assembleia, convocar todo mundo para ir para um local, deliberar e votar a primeira versão do Estatuto da Sociedade, isso pode ser feito também de maneira privada pelos subscritores, que podem declarar a sua concordância com aquela primeira versão do Estatuto Social numa escritura pública. Uma escritura pública é lavrada num cartório e os acionistas vão lá e assinam essa escritura pública e, pelo artigo 88 da Lei 6404, isso supre a Assembleia de Subscritores na constituição privada de uma sociedade anônima. É importante que a escritura pública que vai substituir essa primeira Assembleia contenha todas as informações que estão listadas no artigo 88 da Lei 6404 para valer como substituto da primeira Assembleia. Beleza? Interrompo aqui nossa conversa. Voltamos numa terceira parte para tratar das chamadas formalidades complementares. Mas é muito importante para todas as partes dessa nossa conversa você ter claro na sua mente que nós temos dois caminhos diferentes a seguir conforme os criadores de uma sociedade anônima quiserem fazer uma criação pública ou uma criação privada. Criação pública começa com oferta pública de ações, a constituição privada começa com a oferta privada de ações, e isso vai fazendo com que o procedimento seja mais complexo, com mais etapas e mais demorado na oferta pública, muito mais rápido, muito mais simples, muito mais prático na oferta privada. Tranquilo? Passo essa pausa, espero todo mundo na terceira parte da nossa conversa. Abraço, tchau, tchau.